Queridas e queridos da comunidade Paz e Bem, estamos aqui hoje, nesse dia 19 de novembro de 2024, uma terça-feira, como ocorre normalmente nos nossos programas aqui do Paz e Bem. Estamos no programa Paisagens de número 70, já é um bom número de encontros. E resolvi trabalhar com vocês um tema bem interessante que saiu recentemente, um pequeno livro que saiu agora recentemente, de dois pensadores brasileiros que eu gosto muito, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro e a filósofa Débora Danowski. Este livreto aqui, que tem como título muito curioso: O passado ainda está por vir. E é interessante que é um livro que sai depois de pelo menos a meu ver, um certo silêncio desses dois autores que sempre tiveram uma presença muito importante no Brasil nesses últimos tempos. Silêncio de Viveiros de Castro e Débora Danowski. Então podemos celebrar essa publicação desse pequeno livro, que foi publicado em 2023 pela editora N1 Edições de São Paulo. Eles partem das reflexões de um clássico da filosofia, né? A obra de Karl Jaspers, A Origem e o Destino da História, onde o filósofo alemão aborda o tema das eras axiais. Em que medida estaríamos hoje vivendo na esteira herdada pela era axial? Os dois autores brasileiros lançam uma suspeita sobre a plausibilidade das reflexões que se baseiam na ideia de que não superamos esse conceito lançado pelo filósofo alemão em torno das eras axiais. Em coerência com tudo aquilo que escreveram a respeito dos tempos por vir e os impulsos que nos encaminham para o fim do mundo, né? Aquele famoso livro escrito por Viveiros de Castro e Débora Danowski, chamado Há Mundo por Vir, que causou tanta discussão e debate, né? Eles voltam, neste livreto, a falar sobre a violência que acompanha esse tempo do antropoceno, que é o tempo da perturbação humana sobre a Terra, a pegada humana sobre a Terra. Eles chamam esse tempo de monocultura tecno-espiritual da espécie. Essa forma de civilização entendida, dizem eles, como a origem e o destino da história, que vem mostrando hoje a sua grande fragilidade ou tragédia, né? Diante de todas as crises que estamos vivendo, sobretudo agora com a crise climática, né? E todas as devastações, pandemias e problemas relacionados às migrações que esse novo momento histórico se nos afigura. Para os dois pensadores, essa civilização nossa acha-se possivelmente às portas de um destino, de uma meta não muito original, que seria a autoextinção, causada, aqui um termo também muito forte, causada pela metástase cancerosa de sua matriz técnico-econômica e do imaginário cosmológico que sustenta. Isso está relacionado com esse tempo
necrófilo do Antropoceno. Em seu livro precioso, e aqui eu vou trazer aqui para vocês a edição original do Bruno Latour, Face a Gaia, e a tradução brasileira. Bruno Latour, o original desse livro, Diante de Gaia, é 2015, e a tradução brasileira, pela editora Ubu, é de 2020. Bruno Latour fala, em certo momento, numa guerra entre humanos contra terranos. A tradução brasileira fala terrestres, mas eu prefiro essa ideia de terranos, né? E o Bruno Latour diz: na época do Antropoceno, humanos e terranos deveriam aceitar entrar em guerra. Para apresentar isso no estilo de uma ficção geohistórica, diz Bruno Latour, os humanos que vivem na época do Holoceno estão em conflito com os terranos do Antropoceno. E nessa guerra profundamente desigual, né? Ou essa estranha guerra, como fala Bruno Latour, nesse livro aqui, sobre os modos de existência, o Bruno Latour fala que nessa estranha guerra, os terranos não poderão senão perder. Aliás, já estão perdendo diante do poderio dos humanos, né? Do poderio dos humanos que vivem nessa época do Holoceno, né? Então, isso nos coloca diante de um certo clima de pessimismo, diante de todos os esforços que nós, terranos, fazemos para salvaguardar uma terra diferente, né? Um cuidado diferente com a terra, enquanto que a dinâmica do Antropoceno, esse poderio dos humanos no Antropoceno, dos modernos no Antropoceno, é marcado por essa necrofilia, nessa visão perturbadora, tremenda sobre a terra, né? E o Bruno Latour, ele exalta a importância da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, como sendo uma surpresa agradável, Bruno Latour diz. E é curioso que também Viveiro de Castro e Débora Danovski, que não são nem religiosos, eles citam nesse livro, nesse pequeno livro que eu apresentei, citam 2 vezes o Papa Francisco, né? Uma na Evangelho Gaudium e na outra Laudato Si, e elogiam a coragem e ousadia de Francisco em trazer à baila uma reflexão de enorme significado ecopolítico, né? Viveiro de Castro e Débora Danovski reconhecem e louvam esse esforço feito por Francisco, né? Mas sublinham que é um esforço ainda limitado, por não conseguir romper de fato com o antropocentrismo cristão. Eles reconhecem o grande feito de Francisco em trazer a causa da terra para o centro das preocupações dos fiéis, mas sublinham que tal esforço manteve-se ainda fiel ao princípio doutrinário absoluto da relação salvífica entre temporalidade e extramundanidade, uma relação que extrai parcial, mas decisivamente a espécie humana da imanência terrena e a distingue do resto da criação. Ou seja,
A encíclica do Papa, segundo esses dois pensadores, enfatizaria a sublimidade da extramundanidade em detrimento do cuidado com a imanência terrena. E ao enfatizar a soberania desta extramundanidade, colocaria o ser humano como alguém acima de toda a criação, como alguém distinto da criação. Foi o que ocorreu de fato com a reflexão de Francisco, no número 119 da sua encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da terra, da casa comum. Nesse número 119, que é o número problemático, o Papa Francisco faz uma crítica a essa tendência imanentista do tempo atual, em nome da singularidade de uma transcendência. Com base, então, na tradicional narrativa cristã, Francisco mantém vigente a reivindicação da superioridade humana sobre o resto da criação. Ele chega a dizer, e aqui eu cito explicitamente, ele fala de um valor peculiar do ser humano acima das outras criaturas. Nesse sentido, a crítica de Francisco não incide numa derrocada do antropocentrismo, como hoje tem sido feito por tantos autores que criticam esse tempo do antropoceno, mas a visão de Francisco apenas faria uma crítica não ao antropocentrismo cristão como tal, mas a um antropocentrismo desordenado, ou seja, aquele antropocentrismo que não vem defendido pelo cristianismo. Já no prefácio ao livro de Davi Kopenawa e Bruce Albert, que é A Queda do Céu, com base no pensamento de Bruno Latour, Viveiros de Castro, que fez o prefácio do livro, falava de uma atenção presente ao retorno progressivo hoje às cosmologias antigas e às inquietações presentes nessas cosmologias antigas. Por exemplo, no animismo indígena, ou então podemos também mencionar o pensamento dos quilombolas, né? Ou seja, pensamentos que estão relacionados ao passado. E que essas preocupações de povos que já experimentaram muitos fins de mundo e sobreviveram, essas inquietações serviriam para nós hoje, nesse tempo de crise do antropoceno. Então, Viveiro de Castro retoma essa importante pista nesse seu pequeno livro, né, cujo título já fala dessa ideia, né, de retorno ao passado, né? Fala, o passado ainda está por vir. Quando falo o passado ainda está por vir, os dois autores estão assumindo essa pista importante de uma importância do nosso olhar se voltar para essas cosmologias do passado que são importantes para o nosso tempo, né? Então, os dois autores retomam nesse recente livro essa pista de que nos coloca diante da tensão, diante de desafios lançados por povos pré-modernos e extra-axiais, né? Quer dizer, estão fora daquela dinâmica do Karl Jaspers, né?
surge hoje, então, como uma alternativa inesperada dentro desse momento planetário proposto por Bruno Latour. Daí, o peculiar título da obra, O Passado Ainda Está por Vir. Aqui está a chave essencial de manutenção de uma esperança, né? A nossa esperança é voltar ao passado, curiosamente, né? Que pode possibilitar a pertinência da crença num novo mundo ou num horizonte distinto para o nosso aterramento no tempo. Estamos conscientes de que, com o Antropoceno, o botão da guerra nuclear total já está apertado, dizem Viveiro de Castro e Débora Danovski. Nós estamos vivendo... O Papa Francisco também fala que nós já estamos vivendo uma terceira guerra em pedaços, né? Em porções. E Viveiro de Castro e Débora vão falar que o botão da guerra nuclear total já está sendo apertado, mas ainda há algum resíduo de esperança. Ao final, os dois autores traduzem o possível significado de uma luta que se torna urgente, apesar de ser uma luta tão desigual. E aqui eu cito uma colocação que os dois fazem no livro. O momento em que lutar pela terra significa, antes de tudo, juntar-se à luta dos povos sem terra, e o terra aqui está em minúsculo, né? Juntar-se à luta dos povos sem terra que foram e ainda são invadidos, dizimados e desapropriados pelos povos sem terra. Sem terra aqui, terra em maiúsculo, ou seja, esses povos humanos, modernos do Antropoceno, são povos sem a terra com T maiúsculo. E esses povos sem terra com T maiúsculo, eles estão invadindo, dizimando e desapropriando os povos sem terra com T minúsculo. Então, assim, essa dinâmica necrófila dos humanos brancos sem terra com maiúsculo, né? Como tantos povos indígenas das Américas costumam nos chamar, né? E ao final do livro, eles concluem com uma linda citação do nosso Yanomami Copenaua. E aqui eu concluo citando a frase: o que os brancos chamam de futuro, para nós, diz Copenaua, é um céu protegido das fumaças de epidemia chauara e amarrado com firmeza acima de nós. Então, enquanto os povos do Antropoceno estão contribuindo para a queda do céu, nós ainda podemos ter uma fina esperança nessa luta dos povos originários em favor de manutenção e de resistência contra essa queda do céu. Com isso, queridas e queridos do Paz e Bem, a gente conclui mais esse programa de número 70, né? E voltamos na próxima semana. Um grande abraço para todos, uma linda semana e paz e bem.